Por que Trump quer taxar o Brasil agora? O que ele está tentando conquistar com isso? Seria uma jogada política, uma retaliação ou algo muito maior por trás? Ninguém por aqui está falando disso, mas pode afetar diretamente a economia do nosso país. Descubra agora o que está por trás dessa ameaça silenciosa. O vídeo está imperdível. À primeira vista, o Brasil pode parecer um país bem estranho para os Estados Unidos terem algum tipo de desavença. Durante o primeiro mandato de Donald Trump, eles eram bem próximos. Veja, houve até troca de camisas e tudo mais. Trump chegou a receber o presidente do Brasil em Mar-a-Lago. É ele ali. E quando se trata de comércio, por quase 20 anos, o Brasil tem sido um dos poucos países no mundo com os quais os EUA mantêm um superávit comercial. Ou seja, todo ano os EUA vendem para o Brasil bilhões de dólares a mais em produtos do que compram, que é exatamente do jeito que Trump gosta de suas relações comerciais. O que eles cobrarem da gente, nós vamos cobrar deles. Ninguém pode reclamar disso. Então por quê? Quando o presidente do EUA ameaçou o país, após país esta semana, com essas cartas tarifa padronizadas de copiar e colar, muitas das quais usam exatamente a mesma linguagem. É uma grande honra para mim lhe enviar esta carta. Nossa relação tem sido, infelizmente, longe de ser recíproca. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias. Por que então Trump parece reservar um lugar especial no inferno só para o Brasil, usando expressões como vergonha internacional, falando sobre caças às bruxas que deveriam acabar imediatamente, em letras maiúsculas, ataques insidiosos, ordens secretas e ilegais de censura, e para completar, uma nova tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos? Bem, acontece que o primeiro motivo é pessoal, e o segundo pode ser ainda mais pessoal que o primeiro. Deixe-me explicar. A chamada caça às bruxas, que desencadeou a mais recente série de ataques de Trump contra o atual presidente do Brasil, é a investigação criminal que deve ir a julgamento este ano contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem Trump respeitava muito. E sim, é o mesmo cara da troca de camisas e do jantar. O homem que ficou conhecido como Trump dos Tropas. Isso implica semelhança tanto no estilo quanto no conteúdo entre ambos. No conteúdo, em termos de sua retórica populista e nacionalista, sua ideologia de extrema-direita, seu desprezo pelas normas democráticas. Jair Bolsonaro perdeu por pouco a eleição mais recente do Brasil para o Lula da Silva, de inclinação à esquerda, e no ano seguinte ele foi, na verdade, impedido de concorrer novamente até 2030, porque seguiu os passos de Trump de forma um pouco mais direta. O partido por trás do ex-presidente Jair Bolsonaro contesta os resultados das eleições após perder uma eleição acirrada, mas definitiva, para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os atuais movimentos populares são frutos da indignação e do sentimento de injustiça pela forma como ocorreu o processo eleitoral. Bolsonaro nunca aceitou a derrota nas eleições de 2022 e muitos de seus apoiadores também não. Manifestantes gritando palavras de ordem. No dia 8 de janeiro, poucos dias após a posse do adversário de Bolsonaro, milhares de pessoas invadiram e destruíram o Congresso, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, bloquearam rodovias, atacaram a polícia, impulsionados por repetidas alegações de fraude eleitoral. Bolsonaro, que estava na Flórida na época, negou ter incitado os tumultos, mas o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decidiu que ele abusou do poder ao tentar reverter o resultado da eleição, ao mesmo tempo em que lançava dúvidas infundadas sobre o sistema de votação eletrônica do país. De novo, sua familiar. Essa eleição foi fraudada e o Supremo Tribunal e outros tribunais não quiseram fazer nada a respeito. Os eventos entre 6 e 8 de janeiro são semelhantes, estranhamente paralelos, não é realmente uma coincidência. Imagino que Bolsonaro olhou para Trump e viu nele alguém muito parecido com o que ele queria ser. Eles partiram dessa ideia de ressentimento, de serem excluídos por uma elite que controla tudo, de corrupção, de semear desconfiança nas instituições, tentando retomar o controle sobre algum tipo de conspiração muito vaga e não comprovada de que teriam sido
afastados do poder. Mas mais importante, o que eles estavam fazendo era capturar esse sentimento de frustração pública, que é a coalizão que tanto Trump quanto Bolsonaro construíram, em alguns casos, líderes empresariais, mas também de pessoas que sentem que simplesmente suas vozes não foram ouvidas. Então, ambos, nesse sentido, capturaram esse sentimento de raiva e o canalizaram de forma eficaz contra as instituições democráticas. Então, quando Donald Trump critica abertamente a forma como Bolsonaro foi tratado, defendendo, mas também se identificando com ele, ecoando algumas das mesmas alegações que fez sobre si mesmo, de que não é culpado de nada além de ter lutado pelo povo, de que isso não passa de um ataque a um adversário político. Algo sobre o qual eu sei muito, aconteceu comigo 10 vezes mais. E quando ele deixa explicitamente claro que isso faz parte da justificativa para a punição que está prestes a ser imposta, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos e quaisquer produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos. Trump deixa absolutamente claro que seus próprios interesses pessoais vão decidir como a economia dos Estados Unidos será usada como arma. É óbvio que isso é comércio. Parece que Trump está usando o comércio como uma arma política. E isso sinaliza que lealdade política e relacionamento pessoal importam tanto quanto, se não mais do que lógica econômica para a política externa de Trump. Mas pode ficar ainda mais pessoal do que isso. E eu vou te mostrar como. Trump Media é uma empresa incorporada cuja maioria das ações pertence a Donald Trump. Ele a criou logo após ser banido do Twitter em 2021, e a Truth Social nasceu disso. A joia da coroa da Trump Media, onde o próprio Trump publica pensamentos, ameaças, homenagens a si mesmo, às vezes dezenas de vezes por dia. Em fevereiro passado, a Trump Media processou um homem chamado Alexandre de Moraes. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, cujas decisões judiciais, segundo o processo, tentaram censurar ilegalmente empresas americanas, em particular, ao banir contas ligadas a apoiadores proeminentes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Essa repressão, alega o processo, também mirou críticos do atual presidente brasileiro. Basicamente, a Trump Media não queria que juízes brasileiros criassem regras no ecossistema das redes sociais americanas. Mas a outra camada nessa história, porque esse processo foi aberto apenas algumas horas depois de Bolsonaro ser acusado no Brasil por tentar desafiar o resultado das eleições do país, e enquanto o ministro Alexandre de Moraes também estava presidindo uma série de outras acusações contra Bolsonaro, incluindo alegações de que ele falsificou um cartão de vacinação e desviou joias. Vou deixar que você mesmo leia como o The New York Times caracterizou o momento do ataque jurídico de Trump. O processo parecia representar um esforço surpreendente do senhor Trump para pressionar um juiz estrangeiro enquanto ele avaliava o destino de um colega líder de direita que, assim como ele, foi acusado de tentar reverter sua derrota eleitoral. Agora, ambos compartilham esse ressentimento comum de sentirem-se vítimas de uma caça às bruxas. É mais do que uma caça às bruxas. Mas ele vê um espírito afim em Bolsonaro e eles compartilham esse sentimento de ressentimento e um senso de, eu confesso, uma certa abordagem messiânica da política, o que é frequentemente o caso com líderes populistas populares, tanto da esquerda quanto da direita. Isso é apenas uma pequena janela para a batalha jurídica de Trump com o Brasil. Mas sua mais nova ameaça de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros representa uma disputa muito mais pública. As tarifas podem ser extremamente prejudiciais para o Brasil. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial mais importante do Brasil. Pode muito bem haver outros motivos para Trump estar escolhendo o Brasil agora. Vale ressaltar, por exemplo, que o Brasil é o B dos BRICS. Essa é uma parceria comercial que, na verdade, inclui 10 economias em rápido crescimento para as quais, talvez por alguns motivos, ou aos quais o ZEUA não pertence. O que eles criaram não é uma organização internacional, mas sim uma plataforma para cooperação e intercâmbio entre os governos. Esses países se reuniram recentemente no Brasil para sua cúpula anual, evitando mencionar os Estados Unidos nominalmente numa resolução conjunta, mas criticando, ainda assim, o aumento indiscriminado de tarifas
e expressando sérias preocupações sobre o crescimento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais. Isso é o mais próximo de uma provocação a Trump que alguém ousaria fazer, ao que Trump responderia no Truth Social. Qualquer país que se alinhar com as políticas anti-americanas do BRICS será taxado com uma tarifa adicional de 10%. E assim, o alvo de Trump no Brasil, agora, parece ir muito além da economia comercial convencional. Essas não são questões de política econômica de Estado. Essas são questões de tentar usar um instrumento de taxação para bloquear o comércio por causa de suas próprias pequenas desavenças pessoais. E eu não acho que vimos o fim disso. Acho que veremos isso continuar. Mas também isso realmente não é novidade, seja em relação ao fentanil, segurança de fronteira, imigração ou gastos com defesa, Trump nunca foi realmente tímido em admitir que as tarifas envolvem muito mais do que apenas comércio. É usar a maior força dos Estados Unidos, sua economia, como um instrumento de pressão. O Brasil é apenas o alvo mais recente entre os muitos que Trump parece ter. E agora fica a pergunta: por que justo agora Trump mira no Brasil? Será que vem mais pressão por aí? O que o governo brasileiro vai fazer diante dessa ameaça? A verdade pode ser muito maior do que parece. Então, se você quer continuar acompanhando os bastidores do poder sem filtro e direto da fonte, se inscreve agora no canal Poder em Foco, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Porque aqui, a notícia vem direto da fonte, sem manipulação, sem censura.